Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre regras para o cálculo de limites. Vamos ver algumas regras fundamentais. Para tanto, vamos estar assumindo que existe o limite de uma dada função f de x quando x tende a x0, e esse limite vale L1. E existe também o limite de uma outra função g de x quando x tende a x0, e este limite vale L2. Bom, temos a regra da multiplicação por um escalar. Podemos computar o limite de k vezes f de x, quando x tende a x0, e aqui k é um escalar. Podemos computar esse limite calculando k vezes o limite de f de x quando x tende a x0. Tendo por hipótese que esse limite existe e vale L1, então o resultado ficaria k vezes L1. Dizemos que podemos pegar esse escalar e passar para fora do limite. Temos a regra da soma ou subtração de funções. Se formos calcular o limite de f de x mais g de x, quando x tende a x0, podemos calcular isso fazendo o limite de f de x mais o limite de g de x. Desde que os limites de f de x e de g de x existam. No caso, aqui na nossa hipótese, o limite de f de x vale L1, o limite de g de x vale L2. Então, o resultado ficaria L1 mais L2. De forma análoga, temos a regra da subtração, que seria o limite de f de x menos g de x. Isso, podemos fazer o cálculo, calculando então o limite de f de x e subtraindo do limite de g de x, o que daria L1 menos L2. A regra do produto para o cálculo de limites podemos aplicar quando temos a situação de limite de f de x vezes g de x quando x tende a x0. Tendo por hipótese que o limite de f de x e o limite de g de x existem, então podemos calcular o limite do produto como o produto dos limites. A regra do quociente, nós temos o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a x0. Quando temos o quociente entre duas funções e o limite do numerador e o limite do denominador existem, e o limite do denominador é diferente de zero, então podemos calcular o limite do quociente como o quociente dos limites. Então fazemos o limite da f de x e dividimos pelo limite da g de x. Temos a regra da potenciação. Para calcular o limite de f de x, de uma função f de x, elevado na potência s, quando x tende a um ponto x0 dado, podemos fazer isso calculando o limite da f de x e pegando o resultado e elevando então na potência s. Para isso, precisamos que o limite de f de x exista e também que o resultado elevado na s também seja um número real. Vamos considerar alguns exemplos aqui. Exemplo 2.2.1, letra A. Queremos calcular o limite de 2x quando x tende a menos 1. Bom, temos aqui o escalar 2 e aqui nós temos a função identidade x. O limite da função identidade é um limite fundamental conhecido. Limite de x quando x tende a menos 1 é igual a menos 1. Então, podemos calcular o limite de 2x fazendo duas vezes o limite de x. Então, teremos duas vezes o limite de x quando x tende a menos 1, que é menos 1, o que nos daria menos 2. Usando o Python com o módulo SymPy, podemos calcular esse limite diretamente. Aqui eu tenho um notebook e já tenho um módulo SymPy sendo importado e a variável x
tenho aqui uma variável x como uma variável simbólica sendo determinada. Para calcular esse limite, a gente pode usar o método limit, e aí então passamos os argumentos, que seria, queremos calcular o limite de 2 vezes x, quando x tende a menos 1. Executando essa célula, nós obtemos o valor esperado, menos 2. Agora passemos à letra B. Temos aqui o limite de x ao quadrado menos 1, quando x tende a 2. Para calcular esse limite, podemos reescrevê-lo como o limite de x ao quadrado menos o limite de 1. Aqui temos o limite da constante, né? O limite da função constante 1. O resultado é 1. Aqui o limite de x ao quadrado, podemos usar a regra da potência. Escrevemos esse limite de x ao quadrado como o limite de x, pego o resultado e elevo ao quadrado. Aqui, então, temos o limite da função identidade. O limite de x quando x tende a 2 é igual a 2. Nos daria 2 ao quadrado menos 1. O resultado é 3. Aqui, usando Python, ficaríamos com limite de x ao quadrado menos 1 quando x tende a 2. Executando a célula, vamos obter o valor de 3, que é o valor esperado. Vamos ao exemplo da letra C aqui. Vamos calcular o limite da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado quando x tende a 0. A raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado representa o cálculo de 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Então podemos usar a regra da potência. Podemos calcular o limite da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, fazendo então, tomando a raiz quadrada do limite de 1 menos x ao quadrado. Aqui então podemos usar a regra da subtração, ficaremos então com o limite de 1 menos o limite de x ao quadrado. E no limite de x ao quadrado podemos usar de novo a regra da potência, escrevendo como o resultado de limite de x elevado ao quadrado. Com isso, então, obtemos aqui a raiz quadrada de 1, que é o valor de limite desse limite, e menos 0 ao quadrado, que é o valor aqui desse limite. O que nos dá a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Vamos ver isso aqui usando o SymPy. Temos limite da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado quando x tende a 0. Executando a célula, obtemos o valor de 1, que é o valor esperado. Vamos agora então ao exemplo da letra D. Queremos calcular o limite de x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 1, x menos 2. Isso quando x tende a 0. Temos aqui então o quociente, né? Temos uma função racional, o coeficiente de dois polinômios. Podemos calcular esse limite tomando então o quociente dos limites. Tomamos o limite do numerador e em seguida o limite do denominador. No numerador agora temos o produto desses dois termos aqui. Então podemos usar a regra do produto. Escrevemos o limite de x ao quadrado menos 1 vezes o limite de x menos 2. E no denominador também temos o produto desses dois termos. Podemos escrever então como o produto dos limites. Sempre atentos que os limites em separado devem existir.
Bom, aí calculamos o limite aqui de cima, né? Temos o limite de x ao quadrado menos 1, que podemos usar a regra da potência e a regra da subtração, né? Em ordem, a regra da subtração e depois a regra da potência. O que nos daria aqui 0 menos 1, né? Daria menos 1 esse limite. E esse limite de x menos 2, quando x tende a 0, tende a 2. Menos 2. Então temos menos 1 vezes menos 2, o que nos dá o resultado de 2 no numerador. No denominador, temos que esse limite aqui vale menos 1 e esse limite vale menos 2. Então, de novo, temos menos 1 vezes menos 2, o que dá 2 também. Então, o resultado final é 1. Podemos computar isso diretamente aqui usando o Python. Para fazer isso, vamos escrever então a função aqui que estamos tomando o limite. Então, nós temos x ao quadrado menos 1 vezes x menos 2. Isso dividido por x menos 1 vezes x menos 2. E queremos calcular o limite quando x tende a 0. Vamos executar a célula e obtemos então o valor esperado 1. Bom, como consequência da regra da soma, subtração, da multiplicação por escalar e da regra da potência, nós obtemos essa proposição 2.1 que trata do limite, do cálculo do limite para polinômios. Quando temos um polinômio aqui de grau n, então an x na n mais an menos 1, x na n menos 1, assim, a soma das parciais sucessivas até o a zero, o limite do polinômio, desse polinômio, quando x tende a um número b fixado, é igual ao valor do polinômio avaliado no ponto B. Então, o limite de p de x, quando x tende a b, é simplesmente p de b. O que daria a n, b na n, mais a n menos 1, b na n menos 1, e assim sucessivamente, até o a zero. Vejamos aqui o exemplo 2.2.2. Temos aqui o limite de 2x na quarta, menos 2 vezes x ao quadrado, mais x. Queremos calcular esse limite quando x tende a raiz quadrada de 2. Então, como temos aqui um polinômio, nesse caso aqui um polinômio de grau 4, pela proposição anterior, pela proposição 2.2.1, podemos calcular esse limite simplesmente substituindo, avaliando, né, o polinômio quando x igual a raiz quadrada de 2. Então, simplesmente trocamos x por raiz quadrada de 2 e calculamos o polinômio avaliado nesse ponto, que fazendo as contas nos dá 4 mais raiz quadrada de 2. Usando aqui, fazendo essa computação no Python, podemos simplesmente calcular então o limite de 2 vezes x na quarta menos 2 vezes x ao quadrado mais x. Isso quando x tende a raiz quadrada de 2. Computando essa célula, obtemos então o valor de raiz quadrada de 2 mais 4, que é igual a 4 mais raiz quadrada de 2. Bom, de forma semelhante, essas regras de cálculo de limites que acabamos de ver se aplicam ao quociente de polinômios, a funções racionais. Então, essas regras podemos concluir através delas que o limite de uma função racional, quando x tende a um número b, é igual a
valor da função racional avaliada no ponto B. Ou seja, nós temos aqui o quociente do polinômio p de x dividido pelo polinômio q de x. Então, o resultado do limite é simplesmente p no ponto B dividido por q no ponto B. Vejamos aqui esse exemplo 2.2.3. Né? Temos o limite dessa função racional. Essa função racional nós acabamos de calcular antes, na letra D do exemplo anterior, e chegamos à conclusão que valia 1 usando as regras. Podemos fazer aqui então um caminho um pouco mais curto. Tendo em vista que trata-se de uma função racional e que o limite do denominador é diferente de zero, isso é importante. Para essa proposição aqui valer, necessariamente o polinômio denominador avaliado no ponto B tem que ser diferente de zero. É uma hipótese. Então podemos rapidamente verificar isso aqui no exemplo. Quando x igual a zero, tomando x igual a zero, nós teremos aqui menos 1, menos 2, o que daria 2. Então o denominador é diferente de zero, quando x igual a zero. Com isso podemos usar então essa regra para o cálculo de limite de funções racionais, simplesmente avaliar essa função racional para x igual a zero. O que, fazendo as contas, nos dá o valor de 1, como já havíamos visto no exemplo anteriormente. Muito bem, este vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.